Uma partícula do conjunto El Shaddai. Logo após, o pastor Daniel da Missão Ágape vai nos trazer a ministração da palavra de Deus. Amém, irmãos? Tem mais cantores para cantar, mas vamos deixar também um tempinho aqui para nós aprendermos também da palavra de Deus. Sabemos que o Senhor está falando nesta noite. Estes cânticos de hino têm sido uma mensagem muito forte para a sua vida, para o seu coração. Então, nesta noite, não saia daqui sem Jesus. Você que ainda não fez um pacto com Ele, que você possa fazer. Porque o objetivo do amor de Deus tão grande por nós, um amor enorme, que deu seu Filho unigênito, né? Então, Ele deu seu Filho para que Ele fosse morto em morte de cruz, e aqui estamos. Diz a palavra do Senhor que Ele nos amou de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Puxa a outra. A última. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Só que é o pedestal, Quer que eu pegue o pedestal? Ele fica, pode deixar que fica. Ele fica, pode deixar que ele fica. Pronto. Ei. Agora o parafuso vai lá naquela bolsa lá, ó. Somente por tua graça. Há uma cadeira ali na lição, uma cadeira branca ali, ó. Está debaixo da cadeira minha bolsa. Traz ela, bota ela aqui, senhor. Estou humilhado, meu rosto toca ao chão, meu Senhor, responda a mim. Te trago minhas vestes, preciso me levar. Te mostro minhas feridas, tu podes me curar. A dor do meu pecado
faço ao teus pés, me prostro ante a ti. Eu sei que tens um bálsamo, Senhor. Tua cura é teu favor, tua graça é teu perdão. Teu sangue derramado sobre mim. Purifica-me, restaura-me, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao meu primeiro amor, eu quero sim voltar a ti. Deus abençoe. Da Silva, Pedro Silva. Meus irmãos, nós vamos ouvir a genuína e poderosa palavra de Deus na ministração do ministro pastor Daniel da Missão Ágape. Ele vai trazer essa ministração. É um homem de muita virtude, né, irmãos? É músico, adorador, pregador do Evangelho, amigo, né, que Deus abençoe. Desde já quero agradecer ao pastor Daniel, a banda Life também, né, a todos aqui que estão presentes. Deus abençoe. Pastor Daniel, fica à vontade. Quando ele estava aí agora, quando foi em casa, ele chegou cansado agora. Quer estar com a porta, tá sozinho. Isso ou isso? Qualquer um. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, amém, seja sobre a tua vida. Você que investiu o teu tempo para estar aqui ouvindo a voz de Deus através de cada canção, através de cada versículo que foi deixado ao teu coração. Eu me sinto muito honrado por poder ter essa oportunidade de compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Palavra de Deus que edifica as nossas vidas, nos transforma, nos dá uma viva esperança. E eu estou muito feliz, muito grato a Deus, ao pastor Rinaldo, que me deu essa oportunidade de poder estar com você nessa noite. O meu sotaque não deixa negar, sou do Rio, estou morando aqui em Pernambuco desde dezembro de 2014. Já conheço Pernambuco já há muito tempo, me apaixonei por esse lugar. Estou sendo muito feliz aqui em fazer a obra de Deus, em fazer aquilo que o Senhor me comissionou a fazer. Estou aqui com a minha esposa, com a minha filha, Carla, Júlia. Estão vivendo os sonhos de Deus, onde largamos a nossa família, a nossa empresa, toda a nossa estrutura de vida, para poder estar aqui cumprindo os propósitos de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, seja você já evangélico, já conhecedor do Senhor, seja você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que nunca se relacionou com Deus. E eu não estou falando aqui de igreja apenas. Igreja não salva ninguém, amém, irmãos? É Jesus, é o sangue de Jesus que nos leva para o céu. Não estamos aqui defendendo placa de igreja, porque isso é referência humana. Estamos aqui em total submissão e dependência àquele que é o autor da vida, aquele que nos dá uma viva esperança para que venhamos a pautar tudo aquilo que somos naquele que pode nos dar de fato e de verdade um diferencial para existirmos nessa terra de uma maneira diferente, de uma forma diferente. E o Senhor colocou uma palavra para compartilhar com você nessa noite. Seja você quem for, o fato é que todos nós dependemos de Jesus, a começar de mim. Estou aqui em total dependência do Senhor. Mas o fato é que viver nessa terra não é fácil. Para todos nós existirmos aqui nesse mundo com tantas lutas, com tantas dificuldades, com tantas crises que advêm do cotidiano da vida, faz com que nós tenhamos a necessidade de algo mais, de algo que venha sustentar a nossa história de uma maneira diferente. E o Senhor colocou no meu coração um texto muito conhecido dos irmãos. Se você tem a tua Bíblia aí, abra ela comigo. No
Evangelho de João, capítulo de número 11. Vamos estar aqui, tá vendo aí? Se você não tem uma Bíblia, se você parou aqui, está ouvindo a voz de Deus, não se importe. Esqueça quem está do teu lado. Fica aqui. Esqueça quem está próximo a você. Eu queria que você guardasse alguns minutos para ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a tratar o nosso coração. E eu te digo que ela, em primeiro lugar, vai falar com o meu, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu necessito de uma direção para a minha vida. Eu preciso de que o Senhor encontre espaço para que os propósitos dele venham se realizar na minha história. E aí o tema da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você diz o seguinte: ressuscitando com Jesus para o novo tempo. Eu vou repetir para você: ressuscitando com Jesus para o novo tempo. Há um novo tempo da parte de Deus reservado em Jesus para que eu e você venhamos a viver. Você que está passando por dificuldades na tua vida, lutas na tua história, tua família de repente está uma guerra civil, ninguém se entende, teu casamento está rachado no meio, teu marido querendo ir embora, você perdeu a esperança de viver um casamento harmonioso. O teu filho está vivendo uma vida de qualquer jeito, de repente se envolvendo com muita coisa que está aos poucos destruindo a sua vida. Você talvez que começou a viver agora, você é um adolescente, um jovem, e sabe que a maneira que você está vivendo não é a melhor maneira de se viver. Você sabe que as decisões que você tem tomado tem te levado só a colecionar decepções, pesos na tua vida. Você sabe que aquilo que você está se envolvendo tem destruído o teu futuro. O que eu quero te dizer nessa noite é que em Jesus nós temos uma esperança de ressuscitação dos nossos sonhos. Em Jesus nós podemos ver o milagre acontecendo na nossa vida, na nossa família, onde aquilo que hoje é um peso, aquilo que hoje é uma dificuldade, aquilo que hoje é uma luta, aquilo que te tirou o prazer de viver, pode se tornar um novo tempo, através do poder de Jesus que está nesse lugar. Jesus está aqui, amém, irmãos? Você crê nisso? Jesus está aqui, Jesus está aqui. E a minha expectativa é que Ele encontre espaço nas tuas decisões nessa noite, para que a tua história seja transformada. A exemplo da vida de um homem chamado Lázaro. É sobre ele que nós vamos tratar nessa noite. Se você não tem Bíblia, preste atenção no que eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para que a glória de Deus, e assim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada. Verso de número 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disse-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apredejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque verá a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dormes, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando-se, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Pai, eis a tua palavra. Tua palavra liberta, transforma. A tua palavra nos dá uma direção, e é nela que queremos pautar as nossas decisões. É nela que queremos, Senhor, receber de ti o direcionamento para que venhamos a viver conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, fala conosco nessa noite, conforme o Senhor já tem falado. Em nome de Jesus, que toda força contrária ao mover do teu Espírito Santo nesse lugar seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Que os nossos corações estejam ligados naquilo que o Senhor há de tratar conosco. É assim que oramos no teu nome, Senhor. Amém e amém. Deixa eu te dizer uma coisa. A história de Lázaro é uma história poderosa. A história de Lázaro trata ao mesmo tempo do definitivo daquilo que é representatividade da vida, ou seja, a morte na perspectiva humana é o final de todas as coisas. Quando falamos da morte, falamos que tudo terminou. Quando tratamos da morte na perspectiva humana, é onde não tem mais esperança para nada. A morte não é só um advento que acontece no aspecto da morte do corpo, porque eu percebo que muitas das vezes tem muita gente vivendo a morte do seu casamento. Eu muitas das vezes percebo que tem muita gente que não vive, sobrevive. A vida perdeu a cor, a vida perdeu o sabor, a vida perdeu o cheiro, por causa dos acontecimentos, das tragédias que advêm de existir nessa terra, numa sociedade tão corrupta, numa sociedade com valores tão subversivos, onde o certo está virando, o errado está virando certo, o certo está se tornando algo extremamente raro de se ver. As pessoas estão perdendo a sua essência, as pessoas estão perdendo a verdadeira percepção de se existir, as pessoas estão deixando de ser amigas, as pessoas estão deixando de ajudar umas às outras. Parece que o ser humano está se tornando um ser embrutecido. E o problema dessa história toda é que ela não acontece só nas esquinas de cada rua. O problema dessa história toda é que ela não acontece só lá no teu trabalho, nas relações com pessoas que não são perto a você. Uma das maiores tragédias da vida hoje é que nós estamos percebendo que essa concepção de morte dos valores de existir nessa terra está alcançando a nossa família. Pais estão deixando de ser pais, estão deixando de amar os seus filhos. Mães estão vivendo uma vida negligenciando um cuidado de perto com seu filho. Marido está vivendo uma vida, e me perdoem falar, uma vida paralela, onde apesar de ter a sua esposa, você muitas das vezes se acostuma em ter uma amante na rua, uma pessoa na rua, ou várias, não sei. O fato é que a tragédia alcançou o seio da família, e nós estamos nos tornando pessoas deformadas naquilo que Deus havia planejado lá desde os jardins do Éden, para que o homem e a mulher viessem a ser. O advento do pecado que entrou no mundo a partir daquele momento, hoje apenas sinaliza
mais alto nível de corrupção do ser humano. E deixa eu falar uma coisa, que você está ouvindo a minha voz. Eu queria que você fizesse uma análise daquilo que você é. Ou melhor, começa daquilo que você já foi um dia. Talvez você tenha sido uma pessoa melhor. Talvez você tenha sido uma pessoa boa. Talvez você tenha sido uma pessoa que um dia sonhou em ter um pai e uma mãe vivendo em harmonia dentro da tua casa. Você sonhou em ser um marido, uma esposa fiel, que amasse a tua esposa, que viesse amar o teu marido e viesse construir uma família. E você aos poucos foi sendo deformado por causa do advento do pecado, que transformou você um dia naquilo que você um dia foi, naquilo que você é hoje. Só que eu tenho uma palavra de Deus a ministrar no teu coração. Jesus, ele veio ao mundo cumprir o maior dos objetivos que o amor de Deus poderia contemplar ao ser humano. Jesus veio ao mundo promover a reconciliação entre Deus e o homem. Eu e você, como pessoas corruptíveis, cheias de pecados, cheias de limitações, não temos condições de ter acesso a Deus, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus cheio de glória. Aí Jesus veio ao mundo, cheio de poder, cheio de autoridade, destituindo-se da sua própria glória, para ir vivendo no meio de nós, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, religar o homem a Deus. Nós falamos sempre de Jesus, nós somos dependentes de Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o novo e vivo caminho que nos dá acesso a Deus. Jesus é o caminho que nos dá acesso à transformação daquilo que somos, não para aquilo que éramos, porque em Jesus há algo muito melhor para ser vivido. Em Jesus nós somos transformados de uma maneira muito mais espetacular, e não pela nossa própria força, entenda isso. A completude do agir de Jesus é tão intensa que Ele age em nós por meio do Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia diz isso, que quando entregamos o nosso coração a Ele, o Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Mesmo quando não sabemos orar, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, para que a gente tenha a oportunidade de ter acesso a Deus. E Lázaro viveu isso. Lázaro viveu o ápice da perda humana, que é a perda da sua própria vida. A história diz que Marta e Maria mandaram um recado para Jesus. Jesus venha correndo, porque o amigo a quem o Senhor ama está à beira da morte, está enfermo, está doente. Talvez você esteja assim, não uma doença física, mas uma doença da alma, uma doença da esperança, uma doença que é o chamado afastamento de Deus. E aí aquelas mulheres foram procurar Jesus, mandou recado para ele. E a reação de Jesus foi muito interessante, irmãos, porque em primeiro lugar, a resposta de Jesus foi clara e objetiva em dizer que aquela enfermidade iria glorificar o nome do Senhor. Entenda o que eu quero dizer para você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que estão chamados pelo teu nome. Se você já vive uma vida de comunhão com Deus e tudo aquilo que está lhe acontecendo hoje tem enfraquecido a tua fé, entenda que a manutenção da tua confiança vai fazer com que a completude do agir de Deus na tua vida, onde Ele tem tudo na palma das suas mãos, onde Ele sabe efetivamente o que está lhe acontecendo, Ele sabe das tuas angústias, das tuas preocupações, dos teus medos,
E no momento certo, na hora certa, da maneira certa, Ele vai se revelar a você, abrindo a porta que você precisa, transformando toda essa situação, porque a tua luta vai glorificar o nome do Senhor. Você crê nisso, amém? Essa luta vai glorificar o nome do Senhor. Jesus tinha todo o controle da situação de Lázaro. Jesus não foi pego de surpresa com a enfermidade de Lázaro. Jesus, ele não recebeu aquela notícia na hora, não. Jesus, ele sabia o que estava acontecendo com Lázaro. Ele sabe o que está acontecendo com você. Você que não tem vivido uma vida de intimidade com Deus. O Senhor planejou a virada da tua história. O Senhor planejou a virada da tua vida, bastando para mim e para você apenas abrir o coração para Ele, dando espaço para que Ele faça um milagre na tua vida. Porque, irmãos, está tudo planejado no céu. Cada um de nós, a nossa vida, os nossos planos, o nosso futuro, está tudo guardado na direção, na vontade de Deus, que é atemporal. O nosso Deus é o Senhor do tempo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já foi lá no teu futuro e voltou. Ele já sabe o que vai lhe acontecer. Só que Ele não te impõe nada. Ele não te obriga a nada. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que um dia teve um relacionamento íntimo com Deus, o Senhor está batendo a porta. Você sabe disso. Quantas palavras você tem ouvido? Quantas mensagens têm alcançado o teu coração? E a pergunta é: até quando você vai resistir ao chamado de Deus na tua vida? Porque Ele quer ressuscitar a tua vida e a tua história. Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Ele quer te trazer uma nova perspectiva para viver. Porque com Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Essa esperança é uma esperança que não está ligada aos condicionais dessa terra. O apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança estiver condicionada apenas a esta terra, somos os mais infelizes dos homens. Jesus, como autor da vida, além de uma vida em abundância que Ele mesmo prometeu que viveríamos nessa terra, Ele quer fazer com que você viva uma esperança que vai além desse primeiro céu. Uma esperança de viver eternamente com Ele nos céus dos céus. Uma esperança que vai fazer com que o teu coração não se baseie naquilo que lhe acontece nessa existência. E Jesus está aqui nesse lugar, nessa noite, com todo o seu poder, para fazer com que isso aconteça. Estava lá Jesus. A história diz que Ele demorou 2 dias para chegar ainda aonde Lázaro estava. Tem um momento que a expressão bíblica diz que questionaram a Jesus a respeito dele ir para aquele lugar, porque havia sido planejado o apedrejamento dele. Se ele voltasse àquela terra, ele seria agredido. Humanamente falando, ele não tinha que estar ali. Mas por amor a Lázaro, ele se predispôs a ir. Por amor a Lázaro, ele planejou a ida para lá, mas demorou 2 dias. E esses 2 dias foram determinantes para que Lázaro viesse a morrer. Aliás, se você pegar a Bíblia, em outros contextos, Jesus já havia curado uma pessoa, apenas com a declaração da sua boca. Jesus havia liberado uma palavra para um servo de um centurião, dizendo: olha, volta que ele está curado. Jesus podia fazer isso. Jesus podia apenas declarar a cura sobre Lázaro, que ele seria curado. Mas Jesus tinha um plano. Jesus tinha um propósito. E o nosso Deus, Ele é tão grande, irmãos, Ele é tão intenso, que um dos propósitos de Jesus, ao abordar a história do jeito que eu estou contando aqui, talvez pela grandeza do seu poder,
seja para que você nessa noite esteja ouvindo a história, literalmente como ela foi, para que você entenda a dimensão do poder de Jesus que está à disposição da tua vida e da tua história nessa noite. E tem uma hora que Jesus fala assim: olha, Lázaro morreu, e muito me alegro de que lá não estivesse. Humanamente falando é contraditório. Humanamente falando é uma coisa que foge da lógica do entendimento humano. Mas como Lázaro morreu, Jesus se alegra? Por quê? Porque ele tinha um plano, ele tinha um propósito a cumprir. Porque ele é dono de todo o poder, nem a morte pode resistir ao poder e à intervenção de Jesus, e esse poder está a favor da tua vida nessa noite. O Senhor permitiu determinados acontecimentos na tua história. O Senhor permitiu que você chegasse até esse momento, talvez colecionando frustrações, angústias. Os problemas de repente se sufocaram até esse momento. Mas saiba, está tudo no plano de Jesus. Está tudo no plano de Jesus. Ele tem pressa em agir na tua vida, mas está tudo no plano dele. Ele vai chegar com uma intervenção sobrenatural na tua história. Mas você precisa entender, diretivamente falando, que dependemos dele. A nossa esperança não pode estar naquilo que os olhos humanos podem nos provar. O que Jesus quer te provar nessa noite é uma fé que talvez você nunca tenha vivido. A fé que Hebreus fala no capítulo 11, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. E olha, você pode estar me dizendo: pastor, a minha vida está confusa, complicada, você não tem ideia de como anda a minha vida, eu estou envolvido com um monte de parada errada, eu estou fazendo coisas erradas, eu não vejo esperança para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, para o meu filho, eu não tenho forças para ver a minha vida transformada. Você quer definitivo maior do que a morte de Lázaro? E aí a história continua dizendo que Jesus chegou até aquela cidade. À medida que Jesus chega, as irmãs de Lázaro, uma delas vem afoita, angustiada: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Foi a declaração que ela faz a Jesus. E o interessante, irmãos, é como Jesus, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também é um Deus próximo, é um Deus íntimo, é alguém que se relaciona conosco, entendendo as nossas humanidades e as nossas próprias fraquezas e limitações. A Bíblia diz que Jesus, ele se sensibilizou em ver aquele momento de luto que aquela família estava passando. Na cultura judaica, quando alguém morria, era trazido algumas pessoas, algumas mulheres, para chorarem, prantearem no momento do velório. E o clima era o clima de morte, era um clima pesado. O clima que Jesus encontrou era um clima de desesperança, era um clima que não tinha espaço para se enxergar nada além do que a morte. O que você está enxergando nessa noite, na tua vida, na tua história, na tua família? É isso que você está vendo? As coisas não estão dando certo, está tudo dando errado, você não consegue se organizar financeiramente, você não consegue ver a tua vida entrando num curso normal de realização. Chegou a hora de você viver o melhor de Deus para a tua vida. Chegou a hora de você viver a ressuscitação de uma nova vida acontecendo na tua história. Esse culto não foi organizado por outra razão, a não ser você receber uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai mudar a tua história. E não é uma
uma palavra que eu estou ministrando, nem ninguém que tomou esse microfone hoje. Mas quem está te dizendo é aquele que tem o poder de subjugar a morte, é aquele que venceu a morte, é aquele que ao terceiro dia ressuscitou com todo o poder, com toda a glória, por causa de você. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que você e eu viéssemos a ressuscitar com Ele, para uma nova vida, para uma nova história, para um novo tempo. Por isso que a Bíblia também diz, ela fala do dia chamado hoje, da esperança chamada agora. É tempo de mudança. Você que está me ouvindo, é tempo de mudança. Eu falo para todos nós. De repente você vai à igreja, de repente você frequenta a igreja, você está em todos os cultos, mas ao mesmo tempo você está vivendo uma vida religiosa e deixou de experimentar uma esperança mais efetiva na tua vida. É o tempo de vivermos a ressuscitação de uma nova esperança em Deus. E tem uma nova esperança para mim e para você, reservada no direcionar da vontade de Deus para a tua história. Porque para terminar, a história diz que Jesus chegou lá. E o menor versículo da Bíblia diz o seguinte: Jesus chorou. Nesse texto de João 11, nós identificamos o amor de Jesus pelo gênero humano. Jesus chorou a perda de Lázaro. Jesus se incomodou no seu espírito por ver todo aquele clima pesado de desesperança, de luto, de morte. E dessa mesma forma, Ele se incomoda com a maneira que você está vivendo. Ah não, pastor, mas eu de vez em quando oro, eu faço uma oração, de vez em quando eu ouço na rádio ou eu canto um hino. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando de uma intimidade maior, eu estou falando de um relacionamento mais íntimo com o Senhor, que você sabe que você não está vivendo. Eu estou falando da intimidade que Jesus tinha com Lázaro. Eles eram íntimos, eles eram amigos. No início do texto eu li aqui que as irmãs dele falaram: olha, o amigo a quem você ama. Jesus quer ter um tempo de intimidade maior com você. Jesus, Ele quer se envolver na tua vida, na tua história, nos teus problemas. Chega de segurar toda a pressão que você está vivendo hoje. Chega de ficar sujeito às tentações da vida. Qual é a tua luta? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Não há nada que Jesus, aquele que venceu a morte, não possa fazer. Jesus chorou. Jesus sentiu a dor deles. E a Bíblia diz que chegou o momento do ápice da transformação daquilo que era morte para uma nova perspectiva de vida. Eu vou simplificar aqui o texto. O sepultamento naquela época acontecia colocando o morto dentro de uma gruta, ele todo enfaixado, e ali era colocada uma pedra para fechar aquela gruta. O texto bíblico diz que Jesus chegou àquele momento de morte. Jesus chegou naquele momento do definitivo da vida. Diante das impossibilidades, Jesus manda: tirai a pedra. Tirai a pedra. Parece uma expressão normal, uma expressão banal, mas talvez Jesus esteja falando isso para você nessa noite, nesse lugar. Tirar a pedra é uma decisão que tomamos. Não foi Jesus que tirou a pedra, foi a família do Lázaro que tirou a pedra. Jesus, Ele não nos obriga a nada. A decisão é tua, de deixar com que a ressurreição e a vida alcance a tua história nessa noite. Tirar a pedra
é você tomar a decisão de voltar ao relacionamento com Jesus. Tirar a pedra é você tomar coragem nessa noite de deixar Jesus entrar na tua história, fazendo acontecer na tua vida um novo tempo. E assim aconteceu. A Bíblia diz que foi tirada a pedra. Lázaro estava morto de 4 dias. Alguém morto tanto tempo assim cheira mal. Alguém morto tanto tempo assim não é algo agradável de se ver. Será que você está se sentindo assim nessa noite? Pastor, eu me sinto podre, eu me sinto sujo, eu tenho um monte de pecado, eu faço um monte de coisa errada. Pastor, eu sou uma pessoa que ninguém acredita mais em mim, eu sou um mentiroso. Pastor, sou viciado, eu não consigo me libertar, seja bebida, seja drogas, eu não consigo mais romper isso. Pastor, eu sou um marido infiel. Pastor, eu não consigo mais ser uma pessoa boa. Talvez você se sinta assim, porque de fato você está assim. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que diz Romanos 3:23. E deixa eu lhe dizer uma outra verdade que começa comigo mesmo. A palavra de Deus diz que aquele que disser que não tem pecado faz o mentiroso e a verdade não está nele. Ou seja, a começar de mim, eu sou tão pecador quanto você. Eu sou tão dependente do amor de Jesus quanto você. Só que há uma diferenciação nesse processo todo. A Bíblia também diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. A Bíblia diz que Jesus entrou naquele ambiente de morte e fez um chamado a Lázaro, chamado cheio de poder, um chamado